Patrícia. E eu, chefe Gucci. Nós somos o canal Descomplica. Chefe, hoje nós vamos descomplicar o quê? Um bolo de leite em pó. Como esse. Igual a esse. Bora descomplicar? Vamos lá. Gucci, vamos apresentar os ingredientes desse bolo? Vamos, aqui já está o mise en place da massa do bolo. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 5 ovos. Nós precisamos separar as claras das gemas. Exato, nós vamos separar as claras das gemas porque as claras serão batidas em separado do restante da massa. Ok. Então aqui já está separada as claras, a gema, leite em pó, Precisamos de 40 gramas. açúcar, Precisamos de 300 gramas. farinha, Também 300 gramas. água 190 ml. e fermento químico. 15 gramas. Primeiramente, a gente vai colocar as claras, para bater as claras em neve firme. Chefe, como é que você sabe qual é o ponto da clara em neve? Elas ficam bem firmes, inclusive até em português de Portugal se chama esse ponto aqui de claras em castelo, porque ela é bem firme, que elas vão auxiliar o crescimento do bolo. Essas claras batidas em neve firme, nós vamos deixar aqui reservadas, que elas vão ser utilizadas no final da mistura da massa. Precisa ser guardado em geladeira? Pode ser. Se você fizer uma preparação rápida do restante da massa, não tem necessidade. Agora coloca a água fervendo, a gente vai dissolver o leite. Vamos colocar aqui. Chefe, ele precisa voltar no fogo? Nós vamos precisar desse leite aqui fervendo para fazer a temperagem com os ovos, com as gemas. Não podia ser leite normal, sem ser o leite em pó? Tem que ser o leite em pó para dar um gosto. Entendi. Bem, nós agora vamos colocar o açúcar na batedeira E o que mais vai agora, chefe? e as gemas. Vai bater? Nós vamos bater até dobrar de volume. Enquanto as gemas estão batendo com o açúcar, nós colocamos aqui, junto com a farinha, o fermento e vamos dar uma misturada. Chefe, essa mistura vai para a batedeira? Não, a farinha não vai na batedeira, inclusive toda a mistura daqui para frente, ela vai ser feita só com o fouet, que é esse batedor de arames. Chefe, você peneirou a farinha e o fermento? Essa farinha eu não peneirei, não tem necessidade. Depois, num outro vídeo, eu falo referente a esse procedimento da peneiragem da farinha que normalmente se coloca, qual que era o motivo real disso. A não ser que a farinha já esteja meio empedrada, mas caso contrário não tem necessidade.
nós já chegamos no ponto. Fica bem clarinho, né, chefe? Isso, ele vai ficar bem claro e o bolo também, ele é bem clarinho, a massa do bolo é clara. Vamos começar a cobertura? Vamos lá. O que leva nessa cobertura, Lúcio? Leite condensado, Uma lata, 395 gramas, margarina ou manteiga, 200 gramas, leite em pó 100 gramas ou 10 colheres de sopa, e creme de leite. 150 gramas, ou meia latinha, ou uma caixinha e meia de creme de leite. Isso, sem soro. Sem soro. Vamos lá? Gucci, essa receita dá pra fazer só cobertura? Se eu quiser fazer um bolo recheado, ele serve? Isso, essa cobertura pode ser usada também como recheio. Esse bolo que nós vamos fazer hoje, ele só vai a cobertura, mas pode ser usado para o recheio também. O que você tá fazendo aí? Então, primeiro nós vamos colocar aqui o leite condensado Ok. junto com a manteiga e nós vamos bater até homogeneizar. Então, aqui, daí fica esse excesso de manteiga aqui na lateral do bolo, daí é só ir descendo e a gente vai bater de novo até ficar tudo homogeneizado. Esse daqui é o ponto. E o que você vai colocar agora, Gucci? Olha, ele está bem homogeneizado. Então, nós vamos colocar agora o leite em pó e o creme de leite. Ele fica bem mais clarinho, né? Isso, quanto mais bater, mais claro fica, mas ele vai bater ainda bastante, até ele ficar no ponto. O creme de leite. Isso, pode colocar tudo de uma vez, não precisa ser aos poucos, pode ser colocado tudo de uma vez. O creme de leite nesse daqui, tem outras receitas que vai o creme de leite fresco. Esse daqui a gente não está usando o creme de leite fresco justamente para não ter o risco de talhar e virar manteiga. Ok. Bater de novo. Aqui de novo, a gente dá uma limpada aqui nas laterais, que sempre fica o pó preso aqui, esse restinho já pra gente homogeneizar tudo isso aqui. Já começou a mudar bem a textura, né? E o cheiro também. O cheiro tá Sentiu? maravilhoso. Vamos bater mais um pouquinho. Então, aqui mais uma vez, até incorporar tudo, pra gente não desperdiçar isso e não ficar também ingredientes aqui que acabaram não sendo homogeneizados na mistura. Gucci, que cheiro é esse? Até o Pedro, nosso editor aqui, tá comentando do cheiro desse recheio. E o gosto é muito melhor. Não vejo a hora de provar. Nós fizemos toda a mistura. Deixa eu ver que essa batedeira aqui ainda me dá um baile. Vou soltar aqui antes. Isso. Corta essa parte. Ó, é essa textura, tá tudo homogeneizado. E agora nós vamos... Ele vai pra geladeira? Vai pra geladeira, vai ficar 2 horas na geladeira até ele estar na consistência adequada para fazer a cobertura. Ele fica mais firme. Isso. E também para fazer o recheio também é bom ter essas 2 horas de descanso justamente para conseguir a consistência adequada. Se eu quiser fazer aquele bolo vulcão, eu posso utilizar ele assim, mais líquido? Sem Sim. levar pra geladeira? Sim. Ok. Porque ele fica numa textura ótima, né? Isso, ele é bem cremoso. Daí, normalmente, se você quer a cobertura e o recheio mais firme, o ideal é que ele saia da geladeira para ser servido. Ele precisa levar gelatina, sem sabor, alguma coisa? Não, já está pronto. Tá pronto? Eu vou cobrir ele com filme aqui e levar pra geladeira, vou colocar um plástico bem encostadinho, para que ele não crie nenhuma película, né?
Então eu vou colocar bem encostadinho aqui no fundo, ó, dessa forma. E vou levar para a geladeira. Agora nós vamos colocar essa mistura das gemas aqui nesse bowl, porque a mistura com a farinha vai ser feita fora da batedeira. Tá, e o que vai primeiro, chefe? Vai a clara em neve ou vai a farinha? Não, vai a farinha. A farinha a gente sempre mistura fora da batedeira, que é para não criar glúten na massa. O bolo, nós não temos intenção de fazer glúten, de desenvolver glúten. Então ela tem que ser misturada fora. Chefe, e o que é o glúten? O glúten é uma proteína do trigo que ela se desenvolve com movimento e umidade. Lembrando que quem quiser mais informações sobre o glúten, tem um vídeo lá no nosso Instagram. Agora, a mistura das gemas, nós vamos começar a misturar a farinha com o fouet. Vai colocando devagar. A Débora está me ajudando aqui. Tem que ir colocando devagar, justamente para não virar uma bola de farinha no meio dessa mistura. Tem que ser mexido cuidadosamente, justamente para não ficar grumos de farinha no meio da massa. Chefe, tem que necessariamente usar o fouet? Sim, porque ele ajuda a aerar a massa e não desandar já as duas misturas, né? A mistura da farinha e das gemas. E ao mesmo tempo a gente está mexendo devagar para não desenvolver o glúten dessa farinha. Lembrando que no nosso Instagram estará o vídeo explicando o que é o glúten. Agora, nós podemos começar já a fazer a mistura com as claras em neve. Lembrando que essas claras em neve, elas vão ajudar o bolo a crescer. Não só o fermento vai ajudar o bolo a crescer, mas as claras em neve. Isso também vai ser explicado, esse processo, no vídeo que está lá no Instagram. Chefe, eu posso colocar todo? Não, normalmente a gente vai colocando devagar, justamente para não perder a aeração que teve com as claras em neve. Esse ar que está dentro das claras em neve vão ajudar o bolo a crescer. Então ela tem que ser colocada devagar, pode ser colocado dividido em 3 porções, pode ser colocado mais devagar, mas nunca de uma vez só, porque essas primeiras claras em neve que entrarem aqui na mistura, elas vão perder um pouco de ar. E o objetivo da gente é que elas não percam todo esse ar que está incorporado nelas, que foi incorporado na batedeira. Chefe, aqui nós estamos colocando, já começa a perceber que a massa já está ficando mais aerada, mais leve. Isso, o fermento ele já começa a agir também por causa da umidade que estava naquela primeira mistura das gemas. Esse é o fermento químico, né? É o fermento químico, o fermento em pó. É o fermento que a gente conhece com 2 reações, né? Ele vai reagir primeiro com o líquido e depois no forno. Por isso que o nosso bolo cresce no forno. Não é o mesmo fermento que nós utilizamos para o pão. Exatamente. O fermento do pão é o fermento biológico. Ele pode ser seco, ou fermento fresco. Débora, você não tem que ter uma forma para mim? Ponto, chefe. Você vai usar esse desmoldante, ele não precisa farinha? Não, chefe, descomplica. É só espirrar assim, ó. E tá prontinho. Então, agora
A massa desse bolo, ela é mais pesada, mas não tem problema porque ela vai crescer lá no forno. Ela está com bastante ar incorporado por causa das claras em neve e também do fermento químico que vai reagir agora lá dentro do forno. O bolo sempre tem que ser assado na temperatura mais baixa do forno que você tiver. Normalmente 180 graus é o ideal. E o forno, lembrando, né, que o forno sempre tem que estar pré-aquecido. Depois eu explico também o porquê que o forno tem que estar pré-aquecido. Vamos lá? Tá fácil, funciona. Bem, agora depois de desenformar o bolo, nós vamos pegar o recheio e a cobertura. Nesse caso, nós vamos usar ele apenas como cobertura, não vamos fazer o recheio nele. E essa massa aqui, do leitinho, ela pode ser usada também para rechear outros bolos. Essa foi depois de 2 horas, né, chefe? Depois de 2 horas. Então ela fica um pouco mais firme do que ela estava e a gente pode usar ela, como eu falei, tanto para recheio quanto para cobertura. Vamos colocar no saco de confeitar? Nesse saco de confeitar, eu vou dar uma dica para vocês, que o nosso já está cortado e às vezes nós temos já um que está cortado e nós vamos reutilizá-lo, né? Você pode dobrar aqui, ó, e prender com clipes normal. Normalmente eu deixo esses aqui na cozinha, que é muito mais prático para ele não ficar pingando, tá bom? Quando nós soltamos fazer a cobertura desse bolo, vai sobrar, pode ser utilizado posteriormente. Como ele está mais firme, justamente porque ele foi na geladeira, então ele não escorre. A gente pode, se for só para cobertura, a gente pode colocar mais líquido, justamente para que ele escorra por cima do bolo. No caso, chefe, se eu precisar, eu posso voltar ele um pouco no micro-ondas, colocar ele um pouquinho no micro-ondas para que ele fique mais líquido? Ou só Pode. deixando fora da geladeira ele já fica? Se deixar um pouco fora da geladeira, ele já volta. No micro-ondas, se você for colocar para ele voltar numa consistência um pouco mais líquida, provavelmente uns 10 segundos seria o suficiente. Enfim, vou poder comer? Vamos lá. Inclusive, se você, como nós não recheamos, se você quiser colocar o creme sobre o bolo, também é possível. Chefe, eu quero. Mas hoje eu quero chamar uns convidados também. Vamos pra lá. comentar com a gente. Pedro, o nosso cameraman, nosso editor. Elaine, nossa publicitária. Vem cá, vamos comentar também. Vamos ver se está aprovada a receita hoje. Uma cara boa tá, né, gente? Bora? Vamos ver se está aprovado. Tá quentinho ainda, né, Gucci? Isso. Dá para comer quente, frio. Tá bom? Tá bom, Pedro? Tá bom?
fica, chefe? Fácil de fazer. Não esquece de deixar o like.